Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 136, intitulado por Emmanuel como Conflitos. E o trecho que ele nos traz é uma referência à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E é interessante que ele traz um título, Conflitos. Um título que está tão presente na nossa vida, tão presente nas nossas atitudes diárias, de conflito. E nós nos colocamos a pensar diretamente no conflito com o outro. E aqui Emmanuel nos faz pensar, em cima da referência de Paulo, que o conflito muitas vezes está dentro de nós. O conflito que eu tenho com o outro é justamente porque eu não consigo compreender e entender o conflito que há dentro de mim. Essa diferença, essa divergência entre as leis, a lei divina que rege dentro da nossa consciência e a lei do mundo pela qual nós seguimos os nossos passos. O título Conflito, quando eu li, no primeiro momento é, nossa, os conflitos diários, os conflitos que eu tenho com os meus próximos, com aqueles que nós nos damos bem, mas também com aquele que nós ainda não conseguimos nos dar bem. E não é bem isso, mas nos remete a pensar no conflito como sendo isso, porque nós estamos acostumados a colocar a nossa preocupação para fora, externamente. E é preciso trazer primeiro as nossas reflexões para dentro de nós. Então, a lição maior que eu tiro aqui nesse título, Conflito, é que antes de olhar para fora e tentar achar as atitudes perante fora, que eu possa refletir no eu, no dentro. Primeiro eu vou entender como funciona em mim. Depois nós vamos entender se de fato eu consigo estender isso ao outro ou não. Porque às vezes é uma falha que está em mim. Porque o conflito é uma falha interna nossa. E é por isso que nós colocamos o conflito no outro. Porque nós temos essa falha interior e aí nós queremos exteriorizar de alguma forma. Não é isso? E Emmanuel começa então. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grandes conflitos na própria natureza. Então, os discípulos sinceros. Ele está falando de discípulos sinceros. Não está falando de nós, porque nós não somos sinceros. Ele fala que mesmo os discípulos sinceros encontram grandes conflitos internos. Grandes conflitos internos. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades no testemunho. No instante justo, quando lhe cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Então ele coloca aqui, quase sempre, o discípulo sincero, quase sempre, não é de vez em quando, na hora de testemunho, na hora de mostrar que de fato aprendeu a lição, que evoluiu, cai, mostra as suas fraquezas. Quando era momento de mostrar a fé, de mostrar que já confia no Pai, que já confia nos ensinamentos do Cristo, nós caímos, indicando continuidade das antigas fraquezas, da falta de virtude anterior. Nós achamos que já conseguimos alcançar degraus elevados na evolução. A verdade é que não. Nós ainda estamos no mesmo patamar, buscando novas virtudes, buscando elevar a nossa moral, mas quando nós olhamos de frente para as adversidades, nós caímos porque nós não aprendemos. Aprendemos talvez no teórico, no intelecto, mas não no moral, não no sentimental, não no coração. Que é justamente isso, nesse sentimento, no amor, que nós vamos nos ligar ao Pai, nos ligar a Deus. E aí nós falhamos, a nossa conexão falha. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. E aí, quando nós imaginamos, bom, eu já aprendi isso, já falo tanto para os outros, mas na hora que eu sou colocado à prova, eu caio. E aí o que os
discípulos sinceros sentem? Vergonha e dor. Mas como? Dor interna, dor da consciência. Mas como? Eu que ensinava, eu que tinha essa visão, hoje eu estou caindo? Que vergonha, que dor da consciência, não é verdade? Como eu preciso refletir sobre as nossas atitudes e refletir sobre essa fé que ainda é tão delicada, tão frágil. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos as causas indesejáveis de sintonia com o mal. Então, nós buscamos ali, toda vez que nós caímos, toda vez que nós não conseguimos passar uma dificuldade da melhor maneira, nós colocamos a culpa externa. Não fomos nós, foram os outros. E nós espíritas, então, logo vamos classificar como sendo obsessores. Amiguinhos das trevas que vão atrapalhando o nosso caminho, a culpa sempre está no outro. E adoramos, nós espíritas, colocar a culpa em outro espírito. Nunca somos nós não aceitamos errar. E a todo momento nós estamos errados. E como é preciso olhar para dentro no momento do erro e não olhar para fora. Nós, por egoísmo, preferimos buscar o outro errando em nós do que nós errando em nós mesmos. Quando ele traz aqui, nós deveríamos olhar o mal que existe dentro de nós e não o mal que se encontra no mundo, porque o mundo é o reflexo do que somos. Talvez já conseguimos olhar com os outros olhos, uma outra dimensão, de um outro ângulo, mas nós ainda estamos mergulhados nesse mal, porque somos maus. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Então, é nítido, que nós vivemos ainda em regiões que somos testados a todo momento, em regiões baixas, onde nós não conseguimos nos elevar pela condição que nós estamos ainda, pelo nosso pensamento, pela fé vacilante, pelos conflitos internos conosco mesmo. Então, é preciso, diante do dia a dia, trazer essa carta de Paulo à referência. Como eu estou errando, como eu estou agindo? Será que esse conflito pertence à minha atitude, pertence de fato à atitude do outro? Porque o outro reflete aquilo que nós pensamos. Se eu não suporto alguém é porque eu não aprendi a desenvolver isso dentro de mim. Não é porque o outro me irrita. Eu irrito com a atitude dele. E se eu me irrito com a atitude dele, é porque eu estou errando. Porque eu não aprendi a aceitar. Então a culpa, o erro do outro, quando nos incomoda, na verdade, é o nosso erro interno acusando o erro do outro. Primeiro eu olho para mim, primeiro eu saro, eu curo os conflitos internos, as percepções internas. Depois eu posso olhar para fora. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na iniquidade da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. E aí ele vai colocar, enquanto o homem continua ali, no gelo, gelado, sem olhar as emoções, inquieto, mas teimoso, inquieto na teimosia, não aceitando, ele não vai conseguir mudar. Ele não vai conseguir olhar para os conflitos e tratar os conflitos. Mas quando o discípulo sincero se entrega à renovação, a renovar-se o parecer, a sua visão, aí sim ele é colocado no campo de prova, a fim de olhar para os conflitos diariamente, a fim de conseguir tratar internamente isso. Então, quando você já entra no estágio de renovação, de querer renovar, você é convidado a embarcar na zona de batalha interna, a fim de começar a aniquilar os conflitos internos. Contra a aspiração bruxulenta do bem, no dia que passa,
levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então aqui, quando nós pensamos em caminhar no bem, todos os nossos vícios do passado, séculos no mal, começam a mostrar, começam a despontar. E cabe a nós essa atenção a fim de não deixá-lo crescer. É preciso olhar ali com serenidade, com resistência, com persistência e vontade, a fim de não perder as conquistas que nós já adquirimos. Porque queremos buscar o bem, mas os nossos costumes no mal, na sombra, na escuridão, de séculos e séculos transcorridos, ou seja, passados, quer encobertar a luz, quer apagar essa luz. E aí é que o discípulo fiel olha então para essas dificuldades, esses conflitos, essa treva, e começa a tratá-lo com sentimento, com amor, colocando luz na escuridão. Caso contrário, vamos perder a pequena chama que adquirimos, não é? O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. E esse final aqui, ele traz uma reflexão muito intensa, porque ele coloca que o Senhor nos concede a claridade de hoje, né? Claridade é aquilo que nos permite enxergar, é a luz que clareia a escuridão. Então hoje o Senhor, né? O alto, não é nós que adquirimos essa visão, hoje o alto nos permite enxergar onde nós estamos, nos dá essa clareza. E, através da reencarnação, no esquecimento do passado, como ele coloca aqui na frente, esquecemos as trevas de ontem, esquecemos o que fomos ontem, esquecemos o que nós fizemos ontem. Então, ele nos dá a claridade, a oportunidade de mudar, fazendo que nós esqueçamos do passado. Nova oportunidade de recomeço, de fazer luz. Então, esquece o que de errado você fez. Nova oportunidade está se abrindo a você. Aproveite. Eu estou te dando essa luz, essa vela que vai clarear um pouquinho o teu caminho. Não apaga ela não. O que passou, passou. É daqui para frente. Você nem lembra o que foi ontem. Por que se entregar ao mal se a vida começa a partir de agora nos seus sentimentos, a partir de agora nas suas sensações, nos seus desejos? O que passou lá atrás está escondido. Você não precisa ter acesso. Você vem para trazer o bem nessa encarnação. Esquece. O importante é daqui para frente. E aí ele coloca tudo isso, o esquecimento do passado, a luz atual, para que nós possamos buscar e alcançar a luz imperecível. Então é preciso esquecer as coisas erradas, ter a vontade de caminhar na luz, para um dia conseguirmos acessar essa luz imperecível. Luz essa que precisa não acender só dentro de nós, mas clarear o nosso coração e fazer os nossos sentimentos esbarrar no nosso irmão, a fim de sermos todos filhos do mesmo Pai, sentindo cada um como sendo irmão. Muito obrigado.